tanto na contabilidade privada quanto na contabilidade pública, né, o ativo ele é classificado pelo grau decrescente de liquidez. Isso quer dizer que aqui é mais líquido, né? Aqui em cima é mais líquido e aqui embaixo é mais sólido ou menos líquido, né? Então, aqui em cima nós temos o que? Os bens e direitos cuja liquidação, o que é liquidação? Não é liquidação da despesa lá. A liquidação é a conversão em espécie, em dinheiro, tá? Cuja liquidação é no prazo curto, no curto prazo, né? Na contabilidade privada, a gente chama isso de ativo circulante, né? Na contabilidade pública não existe um paralelo, não existe um similar, né? Por quê? Porque muitas pessoas acham, as pessoas que já estudaram contabilidade pública acham que o similar do ativo circulante é o ativo financeiro, e não é verdade, né? O ativo financeiro, ele envolve sim bens e direitos de curto prazo, né? Mas só de natureza financeira, né? Por exemplo, na contabilidade privada, a gente pode classificar o quê? Mercadorias para venda como ativo circulante, desde que o prazo esperado para a venda seja de até 1 ano, né? Na verdade, o conceito de ativo circulante é o que? Bens e direitos conversíveis em dinheiro, em espécie, no prazo de até 1 ano do encerramento do balanço. Isso que é a definição de ativo circulante. O ativo realizado a longo prazo são bens e direitos conversíveis em espécie, né, no prazo superior a 1 ano da data do balanço, tá? E o ativo imobilizado, que é o mais, vamos dizer assim, mais estável, ou menos líquido de todos, é aquele que não tem prazo definido para liquidação, né? Ou seja, não se sabe, não tem expectativa, né, nem no prazo de 1 ano, nem no prazo superior a 1 ano, de você liquidar ele, né? Isso é contabilidade privada. Na contabilidade pública, nós não temos esse paralelo, é um pouco diferente. Nós temos, considerando assim a questão mais líquida, o ativo financeiro. O ativo financeiro é o mais líquido. Só que ele é só financeiro. Ele representa o quê? Os bens e direitos de curto prazo, sim, mas de natureza somente financeira. Ou seja, uma mercadoria que foi posta à venda, né, ela não tem o quê? Natureza financeira. Por quê? Ela não é dinheiro, né? Ela pode ser convertida em dinheiro, mas ela não é dinheiro. Então, na contabilidade privada, ela seria classificada no ativo circulante. Mas na contabilidade pública, ela é classificada no ativo permanente ou ativo não financeiro, que é ativo não financeiro ou ativo permanente, que é a parte menos líquida do ativo, tá? Bem, uma vez que vocês entenderam isso, né, que esse ativo aqui é só de natureza financeira, e eu falei nas aulas anteriores, quando vocês forem pensar em ativo financeiro, pensa mais ou menos no ativo circulante, mas não é bem a mesma coisa. Lembra que eu falei isso? A diferença é essa. O ativo financeiro são apenas aqueles bens de natureza, o quê? Financeira, ou seja, que envolve recursos financeiros. Beleza, mas por que eu estou entrando nessa questão aqui agora? O que isso tem a ver com resta a pagar? O que isso tem a ver com balanço financeiro? O que isso tem a ver com o balanço orçamentário que a gente estava vendo agora há pouco? É isso que eu vou tentar explicar agora para vocês, né? O balanço financeiro, e esta aula aqui talvez seja a aula mais importante que eu estou dando nesse curso, né? Porque eu duvido que a maior parte das pessoas que já passaram em concurso tenha entendido isso aqui algum dia, porque isso aqui é um pouco complicado. E depois de algum tempo eu descobri como funciona isso, né? E eu estou tendo a oportunidade de passar para vocês aqui agora. É porque é o seguinte, existem 2 técnicas para a elaboração do balanço financeiro, tá? Existe a técnica dos saldos, né? Eu vou explicar para vocês o que é isso. E o método das diferenças, tá? Então são 2 técnicas que vai dar resultados diferentes. E nem sempre está claro na questão
principalmente se for fazer um concurso desses tribunais aí, TRT, TRE, esses tribunais regionais aí, né? Não está claro o quê? Qual que é a abordagem que está sendo utilizada, né? Então, existe o método do saldo e das diferenças, né? Eu falo do balanço, né? Qual que é, vamos dizer assim, por que eu estou falando sobre isso agora? Porque eu acabei de falar sobre o que? Restos a pagar. Restos a pagar, na verdade, é o que? Né? Restos a pagar é o que? O valor que foi empenhado e não foi pago. Portanto, ele gera o que? Uma obrigação. Né? Uma obrigação. Uma obrigação que ela pode ser tanto líquida, se a gente não sabe nada, né? Pode ser tanto líquida ou não líquida, ou seja, ela pode ser tanto financeira ou não financeira. Se pegarem só essa frase agora, última que eu falei, vão falar assim, nossa, esse professor não sabe nada, está falando um monte de besteira, né? Mas, deixa eu te falar. Quando você pega o passivo financeiro e eu falo para vocês que ele é o quê? Dívidas de curto prazo, né? E eu sei que o resto a pagar, eles ou tem que ser liquidado no ano seguinte, ou cancelado no ano seguinte, ou seja, ele não pode passar do ano X0 para o ano X2, né? Você empenhou em X0 e não pagou em X0, vai gerar inscrição de resto a pagar em X0. Em X1, ela vai permanecer no balanço patrimonial, no lado do passivo financeiro. Financeiro por quê? Tem validade apenas um ano. Chegou ao final do ano, se você não pagou o que ele resta pagar, ele morre. Ele não pode nunca passar para X2. Né? Ou você paga no X1, ou você cancela. Por insubsistência, por exemplo, da inscrição. Né? Você empenhou, mas depois desistiu de contratar, cancela, resta pagar. Né? Você empenhou, mas o cara não entregou a mercadoria, você cancela, resta pagar. Você empenhou, mas o cara não entregou a obra, você cancela, resta pagar. Ou então você empenhou, né, ele liquidou e agora você vai pagar como resta pagar. Tá? Ou seja, ele não pode ter validade superior a um ano. Seja um jeito ou de outro, ele vai ser cancelado. Então a gente classifica ele como uma obrigação no passivo financeiro. Obrigação por quê? Você tem que pagar. Se já se empenhou, tem que pagar. Então ele fica aqui no passivo financeiro. Só que olha que interessante. Quando eu empenho e não pago, o que acontece? Gera a inscrição de resta a pagar. E é bom diferenciar inscrição de pagamento. Quando a gente fala resta a pagar de forma genérica, as pessoas confundem. Né? Esse resta a pagar é o quê? Inscrito como receita extra-orçamentária para cancelar aquela despesa lá. Não é isso que eu acabei de falar? Então, esse resta a pagar lá da receita chama-se inscrição. Inscrição de restos a pagar. Agora, eu inscrevi restos a pagar de X0, por exemplo, né? Aqui, né? Para cancelar aqui. Em X1, eu vou pagar esse resto a pagar. Então, o pagamento de resto a pagar é feito do lado direito. Então, inscrição do lado esquerdo e pagamento do lado direito. Bem, agora vamos raciocinar aqui. Se eu tenho resto a pagar, aqui, né? É uma conta de passivo financeiro. Né? Quando eu escrevo em resto a pagar, o que vocês acham que vai acontecer com o passivo financeiro? Vai aumentar ou vai diminuir essa conta aqui? Se eu estou escrevendo, eu estou aumentando minhas obrigações ou diminuindo minhas obrigações? Estou aumentando minhas obrigações, certo? Portanto, quando eu escrevo em resto a pagar, minhas obrigações aqui estão o quê? Aumentando. Então, a inscrição
aumenta a minha conta restos a pagar. Beleza? Quando no decorrer do ano eu vou pagando restos a pagar, aqui ó, pagando restos a pagar, minha conta deve aumentar ou diminuir o saldo? Ou seja, minhas obrigações vão aumentar ou vão diminuir quando eu pago o resto a pagar? Diminuir. Então a minha conta resta a pagar vai diminuir com o quê? Com o pagamento. Tudo bem. Se minha conta vai aumentar com a inscrição de resto a pagar e se ela vai diminuir com o pagamento de resto a pagar, eu posso concluir que esta conta aqui, chamada restos a pagar, que é uma conta de passivo financeiro, ela varia, na verdade, com os fluxos de entrada e saída de receita e despesa extra-orçamentária. Então, eu posso fazer a seguinte generalização, né? Preste atenção, é uma generalização, né? Receita extra-orçamentária, a inscrição de resto a pagar na receita extra-orçamentária? É ou não é? É ou não é? Receita extra-orçamentária leva a o quê? Um aumento da conta passivo financeiro. Despesa extra-orçamentária leva a uma diminuição da conta passivo financeiro. Isso é tão importante, né, que eu acho que sem isso é praticamente impossível fazer uma questão de balanço financeiro média, vamos dizer assim, nem difícil, média, né? Agora preste atenção, se receita extra-orçamentária aumenta o passivo financeiro e se despesa extra-orçamentária diminui o passivo financeiro, eu posso chegar a duas conclusões. A primeira conclusão é a de que, primeiro, que esse nome de receita e despesa é inadequado. Na verdade, não é receita nem despesa. Porque receita pressupõe o quê? Um aumento de patrimônio. Aumento de patrimônio. Isso aqui é o quê? Não é aumento de patrimônio, isso aqui é só o quê? Variações de contas de passivo, por enquanto. Variações de contas de passivo. Ou seja, essa receita aqui, na verdade, não entra recursos financeiros. Quer dizer, entra. Mas ao mesmo tempo que entra, gera uma obrigação. Né? Entenderam ou não? Agora, uma vez que eu generalizei isso, eu posso tirar uma segunda conclusão. Né? Se vocês são bons de raciocínio lógico, se receita extra-orçamentária aumenta o passivo financeiro, e sendo o passivo financeiro ao contrário, entre aspas, do ativo financeiro, o que vai acontecer com o ativo financeiro quando houver uma receita extra-orçamentária? Hein? Diminui. E aqui aumenta. Beleza. Então, se eu tiver uma conta do ativo financeiro, vamos chamar uma conta do ativo financeiro qual? Consignações. E eu quiser aumentar essa conta, presta atenção, se eu quiser aumentar essa conta, o que eu tenho que fazer? Lançar como despesa extra-orçamentária, ou seja, aumento do saldo da conta consignações, que é uma conta de ativo financeiro, vai vir aqui. Eu tenho uma conta aqui, consignações do ativo financeiro, certo? Se eu sei que eu quero aumentar o saldo dessa conta aqui, ela passou de 30, agora é 50. O que eu faço? Eu não posso alterar em receita orçamentária, nem em receita de capital, nem aqui, nem aqui. Por quê? Por quê? Porque é uma conta de ativo financeiro. Certo? O que eu faço então? Bem, se eu quero aumentar o saldo dessa conta aqui, eu quero aumentar. O que eu faço? Lanço como despesa extra-orçamentária essa variação de 20, de 30 para 50.
Aí eu vou ter como contrapartida esse aumento de 20 aqui no ativo financeiro, e a outra contrapartida é o quê? A despesa de 20.